Bom dia, terceiro ano, aqui é a Simone. Eu vou fazer com vocês a correção das atividades da primeira semana do volume 2. A primeira atividade aí é sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Bom, para a gente fazer uma nomenclatura, a gente tem que observar primeiro qual tipo de função que a gente está mexendo com ela. Quando eu falo função, é porque vocês vão ver ao longo, daqui para frente, vocês vão ver que existem mais de 10 funções até. A gente, no caso aqui, nós estamos falando de um hidrocarboneto, mas a gente poderia estar falando do álcool, do ácido carboxílico, do éster, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Bom, como que eu sei que é um hidrocarboneto e não são essas outras funções? É porque na minha estrutura aqui, vocês observam, só tem carbono e hidrogênio. Eu não tenho outro átomo aqui. E como que eu faço para fazer essa nomenclatura? A primeira coisa, a gente tem que identificar a cadeia principal. A gente observa, gente, que essa a estrutura aqui é uma cadeia ramificada. Por que eu sei que ela é ramificada? Ela tem um carbono aqui, olha, esse carbono aqui é terciário. Então, essa daqui é uma ramificação minha. Vocês veem que está marcado de caneta aqui, que essa deve ser a terceira ou quarta tentativa de gravar esse vídeo, que eu estou na área externa, então é carro passando, é som alto passando, e a iluminação é melhor aqui. Dentro de casa está ficando meio escuro. Então, vocês ignoram isso, em favor. Não vou parar mais esse vídeo, não vou pausar, só um caso assim mais extremo, mas vocês ignoram os barulhos externos aí, vão focar aqui no que interessa mesmo a gente aqui, senão não finalizo essa atividade. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer, então, a primeira coisa aqui é numerar a minha cadeia carbônica, aliás, localizar a minha cadeia carbônica, Minha cadeia carbônica, ela tem maior sequência de átomos de carbono. Então, eu tenho aqui vou pegar pela extremidade a extremidade e contar. Então, eu tenho uma possibilidade aqui, 1, 2, 3. Essa outra, 1, 2, 3, 4, 5. Aí é claro que ela seria melhor. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, empatou em número, Quando a situação for assim, nós vamos pegar a cadeia principal, essa linear. E o que fica aqui de fora, aqui, no caso aqui, da cadeia principal, é que nós chamamos aí de radicais. Nesse caso, meu radical tem um carbono só. Então, esse radical meu aqui, ele chama metil. Tá? Radicais terminam em il e ele é métil porque ele só tem um carbono. Agora, o segundo passo aqui é a gente numerar essa cadeia carbônica. Para na hora de fazer a nomenclatura dela, escrever o nome da estrutura, a gente saber localizar onde essa ramificação está. Porque existe, se essa ramificação não tiver neste carbono, estiver neste, ela vai receber um outro nome, será um outro composto. Tá? Não vai ser o mesmo composto. Então, como nós vamos numerar? Nós vamos numerar de uma forma que nós vamos chegar mais rápido na ramificação. Então, eu tenho essa possibilidade, que são duas possibilidades, Eu tenho dois extremos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse aqui assumiria o número 4. 1, 2. Não é um caminho mais curto? Então, nós vamos numerar aqui, Número 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, como que eu escrevo o nome dessa estrutura? Primeiro, eu escrevo, ponho o número que corresponde ao carbono que o radical está preso nele. No segundo carbono, eu tenho metil. Aí eu indico aqui que eu tenho o metil. Na minha cadeia principal, eu tenho 5 átomos de carbono. Então, eu vou indicar isso no nome. Se eu tenho 5, é pente. Lembra lá da nomenclatura lá. Se tiver um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5 pente. Nessas ligações de carbono, eu só tenho ligações simples. Então, eu vou usar o an. An indica pra gente que a gente só tem ligações simples entre carbonos. E eu vou finalizar aqui com o O, porque o O indica pra gente que a estrutura é um hidrocarboneto. Então, o nome deste composto aqui é 2-metilpentano. Ok? Nós vamos agora para o segundo composto. O que nós vamos fazer? A primeira coisa, localizar a cadeia carbônica principal. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bom, então, tanto faz eu pegar dessa ponta a essa ou dessa a essa.
Aí é o seguinte, eu vou começar a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vocês vão observar que existe uma certa simetria, que se eu começar a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai dar no mesmo. Nesse caso aqui, porque existe simetria aqui, ó. Aqui eu tenho 2 grupos CH3, né, que são grupo metil, são radicais metil. E como que eu indico isso? Eu tenho que avisar onde que esses radicais estão, gente. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu ponho aqui, ó, 2, 3. Então, no meu carbono 2, no meu carbono 3, eu tenho 2 grupos metil. Então, eu tenho que escrever di, porque eu tenho 2. Se fosse 3, seria tri. Eu tenho 2 no di. Eu escrevo metil, que é o nome do radical. E no caso agora, eu vou colocar quantidade de carbono da minha cadeia principal, but, que são 4, vocês observam, são 4. Só tem ligações simples entre os carbonos, AN, e é um hidrocarboneto, O. Então, ficou 2,3-dimetilbutano, é o nome desse composto. A princípio, vocês vão estranhar as nomenclaturas, né? Não são os nomes assim muito familiares, mas aos poucos vocês vão acostumando. Agora nós vamos para C. A C, primeira coisa que nós vamos fazer, localizar a cadeia principal. Então, a gente tem umas possibilidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês observam, hein? Qualquer extremidade que você pegar de uma a outra, vão ter 5. Então, nós vamos fazer aquele esqueminha que eu falei com vocês, que é pegar a cadeia principal linear, com desse caso aqui. Nossa, Simone, agora, hein? Nós temos 3 grupos metil. Nós estamos tendo aqui um trimetil. Agora, nós vamos indicar a numeração deles. Nós vamos começar, nesse caso, numerar do lado esquerdo, porque aqui eu tenho 2 ramificações, olha. Então, eu começo aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho no segundo carbono, eu não tenho 2 grupos metil, então eu tenho que indicar isso aqui no meu nome. 2, 2, eu ponho o hífen, eu ponho, então são 3, tri, metil, eita, aí, trimetil. Agora nós vamos ver, não são 5 carbonos? Então, são 5 carbonos, começa com pente, né? Pente, que indica que tem 5. AN, que tem ligações simples entre os carbonos. E O, porque é um hidrocarboneto, na estrutura só tem carbono e hidrogênio, né? Daí a gente lê o nome 2,2-trimetilpentano. Tá? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, entre em contato.